Fala pessoal, começando o PBcast, o podcast nordestino. Essa é a nossa temporada, segunda temporada, né? Iniciando aí 2022, né? Os nossos primeiros episódios. Viemos agora com uma nova roupagem, com uma nova cara. Nós estaremos trazendo aqui temas, né? Vai ser focado mais em temas interessantes, temas relevantes, temas polêmicos e muito mais, né? Sobre a história, sobre a atualidade, né? E vamos estar aí nessa segunda temporada inteira trazendo muitos temas que com certeza vocês vão gostar e com certeza vai ter muito conteúdo para todo mundo aí. E começando nessa nossa temporada de 2022, um convidado já conhecido, né, do nosso podcast, foi um dos primeiros convidados que a gente teve lá em 2021, né, o Ricardo Oliveira, onde a gente fez um episódio, né, voltado ali mais para a história do cangaço e todo o contexto, né, histórico que trazia essa história do cangaço. E hoje a gente vai estar trazendo aí um episódio focado na história do Nordeste, né, e trazendo não só o povo do cangaço que viveu no Nordeste, como outros povos também que foram aí importantes para o que a gente é hoje, né, o que o nosso Nordeste é hoje, o que nós nordestinos também somos hoje, né, Ricardo? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, né? E com certeza a gente vai bater um papo aí, show de bola mais uma vez, né? Isso aí, Arthur. Muito obrigado, né, mais uma vez pelo convite, né? Me sinto muito prestigiado mais uma vez, né, fazer parte aqui da família PBcast, né? Principalmente nesse ano novo, né? E se Deus quiser, a gente vai ter uma boa entrevista, um bom bate-papo, que hoje a gente está recheado de novidades. Show de bola. Começando, né, aqui. O microfone tu pode dar uma aproximada mais. Aqui. Ele é direcional, isso aí. Isso. Show de bola. Dá uma aumentadinha no retorno aí que a gente fica ligado no retorno e vamos regulando o que for melhor. Pronto, show de bola. Ok? Ok. Então é isso. Fica aqui as minhas boas-vindas, né? Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, quase não saiu esse episódio, né? Foi difícil. O episódio foi difícil. Mas é por isso que vai ser bom, vai ser show de bola. É questão de tempo, agenda, né? Isso Aham. aqui tudo mexe muito com a gente. Correria demais esse final de ano. Muita, né? muita correria, né? Esse final de ano, né? Para começo, né? Aí a gente sempre tem aquelas oscilações, né? Aquelas dificuldades, aquelas coisas todas, né? É isso aí. Ricardo, então, como a gente já vinha, né, conversando um pouco aí ao longo dos dias também, né? Hoje o nosso foco será aqui Nordeste, cangaço e semiárido, né? Tudo que nós vivemos aqui, né, e que faz parte da nossa história, né? E não só da nossa história, mas da história do Brasil e do mundo, né? Vamos começar assim pelo contexto histórico mesmo, assim. O Nordeste, basicamente, né, Ricardo, como a maioria dos estados, né, do Brasil dos estados, não, das regiões, né, do Brasil foram se formando, foi pela colonização, né, como muitos outros países da América do Sul. Os primeiros povos assim que vieram para o Nordeste inicialmente, povoando o Nordeste. Bem, o Nordeste ele teve uma colonização, justamente começou de portugueses, né? Os portugueses estiveram nessa nossa região. Também fomos habitados por espanhóis nessa região, holandeses e muitos outros povos. Na verdade, os primeiros povos que habitavam aqui nessa região eram os índios, entendeu? Os índios já habitavam. O Brasil já era descoberto. Exatamente. O Brasil apenas foi encontrado, entendeu? No meu ponto de vista, o Brasil já era descoberto, né? Os índios já moravam aqui, os aborígenes, indígenas já estavam aqui nessa região quando chegaram os portugueses. Ou seja, essa região nordestina foi a primeira região a ser explorada, né, no Brasil, principalmente começando ali daquela região da Bahia. Aí tivemos várias alterações, como o Tratado de Tordesilhas foi muito importante. A divisão das capitanias hereditárias foi fantástico aquilo ali, e começando com essas divisões. Então, nessa região, né, foi se gerando uma nova, digamos, raça, Novos povos naquela região. Misturado com o colonizador que vinha e o índio que já estava aqui, né? Justamente. Então, a gente já tinha os índios, já tinha os chucurus, os cariris. Esses índios já habituavam, principalmente nessa região mais árida, mais semiárida. Então, quando os portugueses conseguiram dominar os índios e até a força mesmo, expulsando eles das terras, né? Teve vários confrontos, né? E até desiguais, né? Que os portugueses já usavam arma de fogo, enquanto os índios ainda estavam rusticamente com arco e flecha. Outros também foram conquistados com presentes, entendeu? E teve também essa conquista. Teve umas tribos que eram mais isoladas e tribos menos isoladas. Ou seja, as mais isoladas, claro, que elas resistiam mais aos confrontos. Entendeu? É um povo mais
bravo, né? Assim, Justamente, vivia era um- mais naturalista mesmo ali, né? Aí vinha Justamente, aquela justamente era muito selvageria, mais né? isolado. Os que ficavam mais próximos ao litoral, esses pessoais, eles tiveram um contato maior com os portugueses. Por exemplo, uma coisa que impressionava muito eles era o ouro, joias que eles usavam, o espelho. Foi uma coisa que chamava muita atenção dos índios. E essas coisas foram conquistando os índios e os povos começaram a ter uma mistura. E começaram a ter um novo povo. Entendeu? E esse povo foram se caracterizando, foram cada vez mais se explorando mais a região Nordeste. Agricultura, né? A agricultura foi fundamental para a construção e formação do Brasil colonial e do nosso Brasil até hoje. A agricultura é tudo. É verdade. Entendeu? O agro, ele é muito forte. E é isso que eu queria enfatizar, que tipo, essa mistura, né, dos povos foi se andando o tempo, foi se evoluindo o tempo e foi gerando camponeses, né? Pessoas Justamente. camponesas. Com a vinda de outros povos, de outros países, principalmente da Europa, para cá, para o Brasil, que começaram a se misturar com os índios e formar um novo povo, como eu falei antes, e começaram a também ter apoio da coroa, entendeu? Da coroa, principalmente do rei de Portugal, começou a apoiar muito esses pessoas que vieram morar aqui no Brasil. Ou seja, mas aí também trouxeram animais para cá, trouxeram cavalo para cá. Ainda também era um período, né, de escravatura também, né? Depois que já... Ainda estava se caminhando para um período escravocrata. Ainda estava se caminhando, né? Quando o Brasil foi descoberto, ainda teve aquele caminho para a gente poder até chegar nos escravos. Mas, enfim, os povos foram se misturando, os povos foram se desenvolvendo, vieram os escravos para cá, se misturaram cada vez mais. A gente mistificou muito o nosso povo, não temos uma definição de racial, como alguns países exigiam disso, que o Brasil era um país altamente mestiço, entendeu? E, assim, por ser um país mestiço, também deixou um povo muito forte. Era uma mistura de branco com negro e índio. Isso foi muito interessante, essa mistificação e essa mistura que o Brasil teve. Ou seja, quando começamos a explorar naquela região litorânica, principalmente vamos se basear aqui na Paraíba, onde a gente está, né? A gente tivemos muito problemas. Os portugueses, os primeiros portugueses, tiveram muitos problemas justamente com gado. O gado deu trabalho para danar. Por quê? Olha só, os portugueses começaram a fazer grandes plantações de cana-de-açúcar e abacaxi e muitas outras plantas frutíficas, principalmente naquela parte do litoral. Eles trouxeram também muita coisa de fora para cá. Trouxeram. Se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrija. A algaroba, né, é uma árvore que foi trazida, né, de fora, né? Eu ainda não tenho 100% da certeza da origem do agaroba. Entendeu? Eu ainda tenho essa dúvida, né, da agaroba, da onde foi o país que realmente veio. Entendeu? Depois de outra oportunidade eu posso até explicar bem melhor a você. Mas aí, voltando a esse problema que tivemos principalmente com o gado, por quê? Porque o gado estava invadindo as grandes plantações. Entendeu? As plantações de abacaxi, de cana-de-açúcar, estavam sendo muito invadidas pelos gados, porque naquela época não tinha divisória de terra, era a minha terra, a tua não tinha. E ainda não existia a tecnologia do arame farpado, que era tecnologia para a época. O arame farpado, que era o aço, o ferro, Quando né? surgiu, o pessoal deve ter, né? Não existia essa tecnologia ainda de construção de divisórias de cercas, perdão. Então, era chamada as terras de Maria. 3 Marias. Fulano ganhou uma Maria, Beltrano ganhou outra, um português ganhou outra, Eles delimitavam como nessa época? Era tudo marcado como se diz, com um marco. Pintava um marco e dizia: essa terra aqui é minha, o início, o começo, o fim. Havia conflito de terra nessas Com certeza, né? A gente já existe hoje com cerca, né? Hoje em dia, com tudo no mundo ainda. Imagine naquela época. Imagine só, o gado de fulano invadindo a plantação de Beltrano. Aí o que aconteceu? Os fazendeiros da época, portugueses que estavam aqui, mandaram uma carta para o rei, dizendo assim, que os animais estavam invadindo muito as plantações, que não tinham condições de eles estar ali de vigia dia à noite, não tinham condições. Então, o que eles queriam, o quê? Queriam fazer
explorar mais terras. E eles chamavam, após o litoral, é interessante que eles chamavam que tudo era sertões. Como o Nordeste. A parte que não tinha o mar. O mar. Aham. Após o mar eram os sertões. Tudo era os sertões, que era aquela imensidão de mata virgem. Imagina como era bonito, né? Como era aquela matona virgem, né? E aquela mata começou a ser derrubada E explorada. e explorada justamente para fazer plantação e fazer pasto para o gado. Ou seja, o rei disse a famosa frase: explorem 10 léguas após o litoral. Olha só, 10 léguas após o litoral. Uma légua tem 6 quilômetros. Então, imagine só, faça esse cálculo, que eu sou bem ruim de matemática, você vai fazendo esse cálculo aí. Explore 10 léguas após o litoral. Então, foi isso que aconteceu. Essa parte aí é só para gado. O resto que vinha para cá. Para a criação de plantação. bovino, a criação, perdão, de bovino, de caprino, E tudo. nesse tempo ainda, como faltava Ovinos. explorar muitas terras, né? Justamente. Eles nem imaginavam o tanto de imensidão de de terras terras que que tinha, tinha. né? Por isso que Justamente. ele só falou quantas léguas ele 10 léguas 10 após o léguas, litoral. Mas é légua com força que tinha pra Justamente. frente, né? E conseguimos, exploramos tanto que conseguimos chegar até São João do Cariri. Olha só como é interessante. De João Pessoa conseguimos chegar até São João do Cariri, Que é a cidade mais. que é considerada uma das cidades mais antigas É da Paraíba. Essa e pesquisa eu fiz, é a mais antiga da Paraíba. Da Paraíba. E, Essa- se eu não me engano, do Brasil, São João do Cariri, eu acho que está entre a 5ª cidade. Olha só. Se eu não me tiver enganado, né? Depois alguém estiver assistindo aí, me corrija. E é algo até que a gente já chegou a comentar da outra vez, né? Que a velhice não é sinônimo de desenvolvimento, né? Justamente. Porque até hoje é uma cidade bem pequena, né? Justamente. Mas por que foi até São João do Cariri? Porque eles vinham seguindo os rios, principalmente o rio Paraíba, que cortava aquela região, o rio Taperoá, que corta aquela região. Eu passo embaixo ali daquela Justamente. ponte, né? Imagina só, de João Pessoa, que era a capital na época, chegaram chegaram até São João do Cariri. Seguindo Ou seja, a água, né? seguindo a água, seguindo os rios. Que era o mais importante, era seguir os rios. Ou seja, preste bem atenção que eu estou lhe falando. São João do Cariri passou a ter uma importância muito grande na Paraíba, passou a ter fórum, delegacia, e ser uma cidade até então desenvolvida, até o momento. Porque só tinha poucas cidades ali, aí depois se gerou o Brejo, também começou a ser explorado ali, aquela região do Brejo, Areia, Solane, Bananeiras, Araras, aquela região veio também começou a ser explorada, mas São João do Cariri bem primeira. Ou seja, o que aconteceu? Eles não sabiam que os sertões era seco. Eles não tinham a ideia que os cariris era seco. Que ainda não era chamado de Cariri. Entendeu? Continuaram. Continuaram. Quando tiveram a primeira estiagem, passaram 1 ano bom, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei dizer quanto tempo bons eles passaram. Quando eles tiveram a primeira seca, a primeira estiagem, porque geograficamente já estavam em outra região. Hoje a gente chama de Cariri, aquela região de São João do Cariri, que é a região nossa daqui de Monteiro, chamada de Cariri. Isso. Cariri significa pequena ilha verde, que habitava quem? Os índios cariris. Show de Entendeu? bola. Por isso que é chamado Cariri. E se eu não me engano, o Cariri paraibano, né, ele tem dois, como se fosse o Cariri ocidental, se eu não me engano, né? O Cariri ocidental e o oriental. O ocidental é aqui onde a gente tá, né? Exato. Monteiro, Paraíba, é mais essa parte. E tem aquela parte de Juazeirinho ali que é Cariri também, né? Também. Essa parte também é denominada Cariri, né? Vizinho a região chamada Seridó, que é ali. Cabaceiras ali, né? Cabaceiras Já é Cariri. Cariri é muito grande. Bujão. Que é uma parte de terra que chove mais um pouco, acima da média um pouco, de que o sertão. É verdade. Entendeu? O sertão é mais seco que aqui mesmo. Que o sertão. Eu digo isso assim, E tem esse vento, um vento que ventila mais. É verdade. Devido o Cariri ter uma reta para o litoral, para João Pessoa, você preste bem atenção que o nosso Cariri aqui, pegando de Monteiro, da ponta de Monteiro, se divide com Pernambuco, até Campina Grande é uma reta É só. verdade. E de Campina a João Pessoa é outra reta. Ou seja, aquela reta Fluxo de ar, né? tem o quê? Um fluxo de ar e de ventania que vem. Chuva. Ela só não vem mais forte que se esbarra justamente do Planalto da Borborema, que fica em Campina. Por isso que quando chove em João Pessoa, em Campina Grande, não chove aqui em Monteiro, na Paraíba. Outra coisa que eu acho que eu surgiu de dúvida aqui, né? O São João do Cariri, né, foi a primeira cidade e tal. E o sertão, as cidades do sertão, né? Eu não sei quando se deu a origem delas, mas
O que me impressiona é hoje o sertão ter as cidades maiores e mais desenvolvidas, né? Que é aqui. Teve outra questão de desenvolvimento do sertão. A questão de também teve seus proximidade anos, lá com suas Pernambuco. proximidades com Pernambuco, com o Rio Grande do Norte, e foi muito mais povoado do que o Cariri. O Cariri tinha muito mais, digamos, latifúndio. Terras grandes, grandes fazendeiros, porque a terra era melhor para trabalhar. E entendeu? aquele lado lá do sertão tinha poucos latifúndios. Então, quando tem-se poucos latifúndios, se tem mais uma habitação maior de pessoas. Tem mais comércio. Comércio, mais ou menos, se né? gera mais cidade. Quando os latifúndios são grandes, imagina só, uma pessoa ser detentor de 8.000 hectares de terra. Entendi agora, entendi. Isso é pura verdade mesmo, viu, Ricardo? Entendeu? Porque era essas cidades aqui no Cariri ocidental, no Cariri Ocidental, são cidades que era uma fazendona grande, uma pessoa só era o dono de tudo, né? E as outras pessoas eram ali, tipo, como fossem trabalhadores dele, moradores dele, né? Justamente. E demorou aí, muito para isso por quê? acabar, Porque né? havia grandes fazendas, grandes latifúndios. E essas fazendas ocupavam uma grande légua de terras que ficavam desabitadas, porque pertencia a um dono só. E um exemplo disso que eu aprendi com você também, e aprendi no episódio que eu fiz lá com o Abraão Anastácio, né? Que Monteiro, né? A origem da cidade de Monteiro era uma fazenda, né? A Uma Lagoa fazenda. do Monteiro, que chamava. Tudo começou. A pecuária ela tem uma importância muito grande dentro da formação do nosso país e principalmente da formação nordestina. Exemplo. E deixou muitas cidades até com herança, com essa herança, principalmente Bezerros, Pernambuco, Currais Novos. É verdade. Entendeu? Gado Bravo. Gado Gravo. Olha só a herança que tivemos. É muitas cidades, se você for pensar aqui. Santana dos Garrotes. Santana dos Garrotes, muito, nomes de verdade. animais, principalmente a pecuária. Ou seja, o rastro do boi, o boi, foi quem colonizou. O boi foi quem colonizou o nosso Nordeste. Foi quem descobriu as terras, né? E terras secas. É interessante. Rapaz, você tá levando, assim, cara, eu queria até parabenizar. Você tá levando a conversa para um lado que eu não esperava e que tá sendo muito interessante, principalmente porque você falando nisso, eu já me veio outra coisa na cabeça. Quando você disse que é o boi quem colonizou, né? Principalmente ajuda do boi. A pecuária ajudou muito a colonização do Nordeste. Mas aí o que era que acontecia? O boi, ele sumia numa mata fechada que ninguém tinha ido, que ninguém tinha explorado. Quem ia atrás dele? O vaqueiro. Aí onde surge a profissão colonial, uma herança dos cavaleiros coloniais, de armaduras, né, pesadas que foram se adaptando, chegando até o couro e chegando aos cavaleiros que chegaram a se transformar em quem? Nos vaqueiros, onde era uma profissão muito valorizada na época e até às vezes desvalorizada. Vai depender do patrão e depender da pessoa que valorizava sim ou não. Pelo menos eu valorizo muito a questão do vaqueiro, o homem do campo, o trabalhador, porque tudo começou dele. Com certeza. Ou seja, voltando a São João do Cariri, quando o pessoal viu que a seca bateu e disse assim: Imperador, não sabíamos que os sertões eram secos. Não sabíamos que a chuva é escassa, o milho está se acabando, as lavouras estão murchando e e os animais estão morrendo e os rios estão secos. Aí vem a famosa frase do imperador Dom Pedro II dizendo assim: eu vendo até a última joia da coroa, mas salvo o sertão da seca. Onde vem a primeira ideia de quê? Transposição. Que é uma ideia entendeu? Milenar, né? Caramba. Entendeu? Percebeu agora? Show de bola, viu? Aí veio a primeira ideia. Ou seja, interessante que o Cariri e o sertão seco, onde a pecuária prevaleceu mais ainda. Foi onde eles começaram a aprender a trabalhar. Será que aqui não dá pra gente se adaptar com a dificuldade? Justamente, a adaptação da dificuldade. Isso é uma das coisas mais bonitas também do nordestino, né? É ter conseguido se adaptar a essa realidade, cara, né? A primeira ideia de adaptação do semiárido veio aí. Porque começaram a notar que as regiões mais próximas ao litoral começaram a ser chamadas de agreste. Regiões agrestinas, devido à chuva ser mais constante. Então se percebe-se assim, que no agreste planta e no sertão cria. Entendi. Entendeu agora? E naquela época era uma estratégia para não ter a mistura, né? Para os bois não comer. Justamente. Aí jogaram mais os animais para os sertões e deixaram os agrestes para ser
plantações de abacaxi, milho, feijão, para sustentar justamente... Bananeiras é no Agreste? Bananeira, aqui na Paraíba, a região agrestina é chamada de brejo. Entendeu? Né? Aí o que eu falei, bananeiras por conta das É um plantações, agreste, né? mas chamado de brejo. Aqui na Paraíba é chamado de brejo. Pernambuco é chamado de agreste. Interessante. E outras regiões, se eu não me engano, em Alagoas, em Sergipe, tem essas questões. Tem essas divisórias. Mas, inclusive, aqui nessa nossa região, a gente é denominado a região semiárida. Foi onde veio a ideia de semiárido, não árido, semi. Porque ainda chove, né? Que ainda chove. O sertão ainda não é árido. Assim, no Brasil inteiro tem poucas regiões áridas, ou seja, que não chove de jeito nenhum, que tem condições precárias de água, né? Mas aí é interessante isso, que se criava animais aonde? No sertão seco. E as pessoas também conseguiam sobreviver, né? Nesse mesmo... No sertão, alguma coisa boa tinha aqui, para ter tanta gente aqui. Aqui a gente tem em média de 7 pessoas por quilômetro. Essa média é uma média tirada de cálculos de 10 anos atrás. Eu não sei como é que está agora. Com isso, vai ter agora o recenseamento do IBGE. Vai ter um novo censo esse agora, ano, né? 2022, né? Vai ter em 2022. Inclusive, o último censo agropecuário que teve, eu trabalhei como Você trabalhou, né? Aprendi muito lá e vi muita coisa da zona rural. Justamente. Dos produtores rurais, né? Que eu não sabia. Aí, com o passar do tempo, veio aquele período de escravatura, aquele período de escravidão. Aquele período de escravidão foi árduo, duro, né? Difícil para quem era escravizado, né? Mole para quem escravizava, né? E essa região da gente dos Cariris, ela tinha muito latifúndio. Por quê? Porque precisava de muita terra para criar gado, entendeu? Porque se a gente criasse dentro de 1 hectare ou de 2, é claro que o animal ia passar fome. Com certeza. E aí era pasto assim vasto de uma pessoa só. De uma pessoa só. De correr com força. Para você ter uma ideia, Manuel Monteiro, que herdou as terras de Monteiro, ele herdou de São João do Cariri para cá. Olha só o tanto de terra que esse homem tinha. Tudo era dele. Caramba. Era Sumé, Serra Branca, Amparo, Pararis, Sanadé, Congo, Cochichola, Camalaú, Monteiro, São Sebastião do Buzeiro, Zabelê, Tigre e sucessivamente. Tudo dele. Aí, no caso, até ali para Touro Velho também era dele ali. Tudo de Manuel Monteiro. Aí ele começou a negociar as fazendas. Aí vendia fazenda tal para fulano de tal, vendia tal para fulano de tal, para fulano. E as famílias começaram a comprar. Família tal comprou ali, família tal comprou ali. Por isso que é normal a gente ver muitas famílias, muitas pessoas com o nome de um sobrenome só, em pequenas cidades. Verdade. Que às vezes é herança colonial, a Índia. Entendeu? E aí foi na medida que foi evoluindo e tal, foi vindo a política e tudo mais, foram se mantendo na atualidade. Se né? mantendo. E foram essas fazendas começaram passaram a ser distritos. De distritos começaram a se desenvolver cidades. Começaram a ser pequenas cidades, né? De distrito começaram a ser... Era aquela época do coronelismo, né? Coronelismo. O governo precisava de eleger lideranças. E essas lideranças, quem era liderança? Quem tinha maior detentor de terras. Era quem tinha liderança. Quem era detentor de terras? Teve os primeiros que foram ganhadas. Foram portugueses que ganharam terra. Entendeu? E esses portugueses começaram a vender terras a outros povos, como eu já disse a você, já teve espanhol, entendeu? Nessa região da gente, já teve francês. Quando você falou também dos holandeses, né? Holandeses. Eu só me lembro muito, né, o que aconteceu em Pernambuco, né? Que Marquês de Pombal. Houve a revolta, não foi? Revolta e Marquês de Pombal. E aquele povo era, na sua essência ali, camponeses, né? Que se revoltaram e expulsaram tiveram apoios, né? tudo tem um apoio político, né? Tiveram um apoio político para ter aquela expulsão, né? Que a gente queria um povo mais original, né? Mais portugueses. Eles acreditavam que esse povo era um povo mais oportunista, que queriam mudar a história um pouco, puxar mais para eles, né? Holandeses, veio muitos outros povos, veio arriscar, né? Tentar. Ou seja, a escravatura teve vários tipos de exploração para construções de igrejas, construções de cidades. A importância da escravatura, infelizmente, foi grande, né? Era a força, era uma coisa forçada, mas teve os escravos ajudaram muito a construir muita coisa, né? Com muito sangue, com muita tortura, é absurdo aquilo ali, mas infelizmente a gente demorou
A gente passou 380 anos aqui no Brasil com escravatura. Isso é um absurdo, né? Imagina Nossa. quantas vidas foram ceifadas. Crianças, né? Imagina, né? Era muita maldade, né? Que Então, acontecia. justamente. Daí você tirando e mais tratado como pior do que bicho, né? Era pior do que bicho. Justamente, esses povos começaram a se desenvolver. Depois da abolição dos escravos, esses povos começaram cada vez mais a se misturar. Negro com branco, com descendente de português, com índio. Os índios também dessa região se acabaram se mudando para outras regiões. É tanto que hoje, se a gente for ver na Paraíba, por exemplo, se for resgatar, são poucos lugares que ainda tem uma preservação de uma cultura indígena, né? Tem, E de uma população indígena. aqui né? na Paraíba, se eu não me engano, só que eu conheça, né? Aqui na Paraíba, na região de Rio Tinto. Baía da Traição por ali. Por né? ali é Aham. Baía da Eu Traição. também, eu ia falar Justamente. só desse aí Baía também. da Traição. Já aqui no Pernambuco, recentemente, uma viagem que fiz até pesqueira, me deparei com uma tribo aqui em Vila de Simples, os Chucurus, que fica aqui a 80 quilômetros de Monteiro. No caso, isso aí são chucurus, não sucurus. Não, justamente, Chucurus, é um Chucurus. Ficaram aqui, Chucurus ficaram aqui. Sucurus foi outra tribo que existiu. Tá? Eu ainda não estou apto ainda a falar de tribo ainda dessa parte, Entendi, entendeu? entendi. Eu tenho mais uma especialidade mais um pouco em convivência semiária e cangaço, mas essa parte indígena a gente ainda vamos prolongar, apesar que estava um pouco fora do nosso contexto, mas o papo é bom, porque né? acabou entrando. É porque sobre a questão dos sucurus, né? É muito falado na história lá de Sumé, até para todo mundo lá da cidade. Essa questão que era a origem também além dos cariris, né? Os índios Justamente, sucurus também. Uhum. Teve uma... Eu creio que os sucurus eles não tem mais, foram extintos mesmo. E existe essa Tem aqui tribo. essa região, Chucurus. É sucurus também eles? Então eles nessa são região, descendentes são deles. descendentes que Uhum. ficam aqui em Vila de Cima, pertencente à pesqueira. Entendeu? E aquele povoado que tem ali, que é depois de Sumé, que chama Sucuru, é por causa disso também, né? Que O eles rio viveram Sucuru. lá. Ah, por causa do rio. Do rio Sucuru. Aham. Entendeu? Interessante. Ali em Sumé é aquela questão do rio. Entendi. Tá me compreendendo? Aham. Aqui, ali em Sumé é aquela questão do rio Sucuru. Entendeu? Que deságua no rio Paraíba. São rios afluentes. Que nem o rio Taperoá, que deságua lá em São João do Cariri, Eles se encontram, que vem né? de Taperoá, que é o rio Taperoá, que deságua no rio Paraíba, que desce lá no mar. Interessante isso, né? Vai descer lá no mar. de bola. Mas voltando aos povos. Os povos começaram a se desenvolverem, acabou a escravidão e o pessoal precisava se virar. Outros iam trabalhar em grandes fazendas, viravam vaqueiros, outros viravam funcionários de fazenda, lavradores. Às vezes conseguiriam comprar até uma terrinha, pequenos donos de terra. E veio uma fase, que foi a fase do cangaço aqui no Nordeste. O cangaço surgiu, justamente como a gente já falou em outras ocasiões, devido a vários fatores que fez a formação do cangaço. Tem vários olhares para o cangaço, várias visões para o cangaço. Tem uma visão banditista, que era bandidos para algumas pessoas, para outras pessoas eram bandidos sociais, para outras pessoas eram heróis. Entendeu? Para outros era ruim, mas também fazia coisa boa. Né? Justamente. Ou seja, o cangaço já foi outro movimento, um movimento totalmente contra as regras e a lei Desviar da lei da... imposta pelos estados, entendeu? Imposta pelos estados já foi uma lei diferente. Você considera como assim um dos inícios do submundo mesmo no Brasil, né? Hoje, claro que é uma coisa muito mais grave, né? Hoje você for falar de criminosos, são pessoas altamente perigosas e pesadas e tudo mais, mas você acha que isso aí possa ter sido uma origem de tudo? O cangaço foi a origem do banditismo no Brasil. Uhum. O cangaço foi a origem do banditismo no Brasil. E o cangaço, ele teve várias alterações, né? Teve a primeira fase do cangaço, que era aquela fase mais rústica. Os cangaceiros se trajavam de uma forma mais rústica, mais, digamos, diferente, né? E teve aquela fase a fase lampiônica do cangaço. O cangaço ganhou mais estéticas, né? Que a gente até já falou disso no outro episódio, né? A gente já falou da questão de estética no cangaço. Com certeza. O cangaço começou a ganhar... Mas eu queria até frisar uma coisa, viu? O que você quiser repetir, pode ficar à vontade. Para mim será um prazer ouvir novamente. Justamente. E agora Obrigado. a gente tem mais gente agora que vai tá vendo isso aí, viu? Justamente. Aí com essa formação que a gente teve de terras, de semiárido, de cangaceiros, né? Os índios já começaram a se enfraquecer mais, já vieram um povo mais mestiço, que era misturado de índio com negro, com branco, e fizeram aquela mistura. E nasceu esse homem forte, esse homem sertanejo, esse homem
esse homem preparado para conviver num ambiente seco, Corajoso, né? corajoso. Era um homem leigo, o homem nordestino do semiárido, ele era um homem leigo, claro. Por que não? Porque o acesso às políticas públicas, principalmente estudantis, era muito pouco. A parte letrada era muito pouca. E antigamente se existia também um preconceito com a educação, né? Muito grande, porque Os a pais- educação os pais só não tem que... deixavam os filhos estudar porque dizia que não tinha futuro, que tinha futuro era inchado, o cabo da enxada. Porque era o seguinte, quem tinha acesso à leitura, quem tinha acesso à leitura é somente os coronéis, os ricos coronéis. E os seus filhos, né? Os seus filhos, eles podiam pagar professores, podiam pagar colégio, escola, porque não tinha escola pública. Ou seja, o índice de analfabetismo era muito grande naquele tempo. Então, aquele tempo também já a gente sofreu com grandes impactos de biomas, impactos de seca. E muitas das vezes a gente não sabia o que fazer, não sabia o que lutar, porque não tinha tecnologia. Imagine só como esse povo não sofreu nas grandes secas que aterrorizou o nosso Nordeste, principalmente a seca de 1915. Entendeu? Essa seca de 1915 foi muito enfatizada assim na história. Foi uma das maiores secas, né? A gente já teve várias secas, mas a seca de 15 também foi uma que marcou muito, teve muita morte. Por quê? Porque as tecnologias de convivência na seca eram muito poucas. Entendeu? E um povo que eu acho, né, que desenvolveu muita forma de conviver, né, e de sobreviver foi os cangaceiros, né? Porque eles não ficavam fixos, né? E muitas vezes eu acho que muitas famílias perderam até assim, foram dizimadas totalmente nas secas porque viviam em lugares fixos, né? E ali não conseguia se adaptar mais, não conseguia mais. E assim, você viver em lugar fixo também tem a questão do apego, né? Tem aquela questão do apego, da sua terrinha que foi batalhada e construída com muito esforço, comprada com muito esforço, né? E às vezes você se apegava àquele lugar acreditando que vinha anos melhores de seca. E anos melhores de inverno, né? Que é aquela seca ia embora. Os cangaceiros, eles tinham uma forma de se locomoverem, né? De canto a canto. E eles começaram a saquear as grandes fazendas, que foram até fazendas coloniais, que foram construídas nesse período colonial, nesse período que o Brasil estava se desenvolvendo. E os cangaceiros se formou um novo movimento. Esse movimento passou a ser muito forte, um movimento totalmente... assim, ele burlava as leis, burlava as regras, né, cara? Burlava as leis e regras. Batia de frente com o sistema. Batia né? muito de frente com o sistema, claro, né? E se começaram a se virar cangaceiro pessoas que tinham revolta contra coronéis, revolta contra polícia, revolta contra governo. E eram pessoas oprimidas. Os cangaceiros não eram pessoas que vinham de um berço de ouro, não eram pessoas que vinham de lugares ricos. E entre esses que entraram para o cangaço inicialmente, teve até uma das histórias que você contou lá, e se pudesse trazer para cá novamente, de um dos casos também que foi assim, né? Muitos era assim por revolta do governo, querendo se votar contra, mas também outros por alguma questão pessoal, né? Questão de vingança, uma vingança pessoal. Exatamente, isso aí que eu achei interessante. Vingança do coronel, um coronel que exemplo, um coronel que estrupou uma irmã, uma filha, um primo, uma prima, uma coisa dessa naturalidade, cara... Ele não tinha outra forma de fazer justiça senão assim, né? Era uma questão de estupro, uma questão de opressão. Teve uma terra tomada por um coronel, apanhou de um policial injustamente, alguma coisa desse tipo, levou uma surra, né? Foi preso, um familiar foi morto. E aí eles iam entrando e iam se juntando, né? Eles recrutavam pessoas que tinham vingança. E também tinha sangue, chamado eles sangue de cabra macho, né? Pra eles, né? Então, assim, e esse período seco, né, eles se movimentavam muito porque eles estavam à procura de água. Eles precisavam de lugares que tinham água, que tinha um minador d'água, que tinha um lajedo que possuía pias, que eles chamavam de pias, né, onde se aqueles as pequenos águas, reservatórios, né? Os reservatórios, ele precisava de água. Então, de fato, que quando você observa, se você pegar livros que falam do cangaço, você pega do período de setembro ao período de janeiro, até a chegada do inverno, foram bem menos os ataques de cangaceiro. Porque eles estavam sem muito. Era porque, assim, imagina só, você tinha água, exemplo, nessa região do Monteiro, você só ia encontrar água depois de Sumé e muito. Para você caminhar na mata, sobreviver. Até entendeu? chegar lá era uma. Né? E as caças que eles caçavam também, pássaros. Tatu, preá,
Esses animais que são daqui da nossa região. Os animais também naturalmente buscam estar mais perto de onde tem água também, Então né? tem água. E quando pegava uma seca, então era muito difícil para os cangaceiros também sobreviverem. Entendeu? Mas não era que não ia ter saques, nem roubos. Claro que tinha. Tinha anos que era bom de inverno, que a estiagem era bem menos. E tinha anos que era ruim de inverno, que a estiagem era bem mais. E tinha anos que era seco 100%. Ou seja, não era fácil você ser cangaceiro nessa região de semiárido. Além de você enfrentar a polícia, você enfrentava o clima. Era brabo. E além da polícia e do clima, ainda tinha outros assim que era contra o cangaceiro também, né? Que meio que também buscava, né? Eles, né? Tentava. Tinha vários fatores, né, Arthur? Tinha vários fatores assim que esses fatores foram muito interessantes, entendeu? Esses fatores, principalmente a desigualdade social. Eu acho que era um principal fator que naquela época era muito, muito desigual, viu? Às vezes o cara nascia numa realidade ali que ele não tinha oportunidade, ele era um camponês que só vivia sendo massacrado, né? Pelo mais forte, pelo mais dominante ali na região dele, na área onde ele morava. E ele, não, quer saber? Eu vou chutar o balde, né? Vou entrar pro cangaço. Pelo menos para ver se eu tenho alguma vida um pouquinho melhor do que essa vida que eu vivo. Chamavam né? assim, que diziam que queria fazer um pé de meia. Entendeu? Uhum. Dizia que queria fazer um pé de meia, entrar no cangaço e depois sair. Às vezes nem conseguia sair, às vezes até morto, né? Tá em ordem. Entendeu? Tá pegando. Aí beleza. Teve muito disso. E assim, essa questão de convivência no semiárido, sobreviver no semiárido, foi muito interessante. Os cangaceiros deram uma aula de como sobreviver no semiárido. O povo nordestino deram uma aula de como sobreviver no semiárido. E as secas que começaram a nos ensinar. Depois que as secas, grandes secas, principalmente da seca de 15, começaram a vir as políticas públicas. Entendeu? Aquele pensamento de salvar o sertão da seca voltou. Mas voltou de uma forma mais tecnológica, mais moderna. A primeira tecnologia e a primeira política pública voltada à região semiárida, por exemplo, a gente teve o DENOX, Departamento de Combate à Seca. É mesmo, é antigo o DENOX, viu? DENOX. DENOX foi criado nessas épocas, depois da seca de 15, depois de 20. O DENOX chegou nessa nossa região. Quais né? as primeiras ações assim que eles tentavam fazer ou buscavam fazer para ajudar o DENOX, eles gostavam não, eles pretendiam, os engenheiros, né? Até importavam pessoas de outros países para trabalhar aqui, né? Eles trabalhavam com a construção de barramentos, de barragens. Barramentos de pequenos riachos, de córregos, né? E foi construído muito barreiro, muito açude, entendeu? Perfuração de poços. Depois ele mudou o nome para IFOX, entendeu? Aí depois voltou a ser DENOX de novo. O DENOX foi criticado até a sigla, porque seca não se combate, seca se convive. E para que se combater, até tinha essa briga, né? No nome DENOX. O DENOX teve uma importância muito grande no desenvolvimento social do Nordeste. E principalmente nessa questão de captação de recursos hídricos, que era muito arcaica, muito atrasada. Os cangaceiros sofreram muito, porque barreiro, açude, era muito pouco. Eu queria que a gente assim desse só uma explanada para terminar a parte dos cangaceiros e entrar mesmo nessa parte principalmente que tem umas curiosidades que eu tenho que eu acho que você vai achar legal, sobre algumas formas que eles desenvolviam ali com o fruto, com a árvore, né? Não só o cangaceiro, mas o nordestino no geral, entendeu? Com os animais, como um animal que é o bode, que é nosso, né, um animal tradicional aqui do Nordeste. Mas antes de entrar nisso, eu só queria te perguntar uma coisa que eu achei muito interessante na outra vez. Pecuária de semiárido, é isso que você quer falar? Isso. E pecuária que já é também na culinária, né? A gente vai, até investimento entre isso aí. Dar um traçado até aí. E eu queria só te perguntar uma coisa assim mais específica sobre os cangaceiros, do que você acompanhou, né, sobre o cangaço, sobre os cangaceiros. Quais os cangaceiros assim que ficaram marcados, por exemplo, que você me contou um que era um cara que ele era o castrador oficial, né? A outra fazia aqui outra coisa, né? Quais assim uns 3 ou 4 assim que dá pra gente enfatizar umas histórias bem comuns assim que eles tiveram, tanto para entrar no cangaço quanto no cangaço que eles faziam lá. Eu queria trazer um pouco de cangaceiros, cangaceiros famosos, né? A gente tem uma linha muito grande, né? Acho que, como eu já disse a você, a gente já teve vários cangaceiros famosos. Lucas da Feira,
Jesuíno Brilhante, o Cabeleira, o Setureia, Antônio Silvino, que atuou mais nessa região do Cariri aqui, foi Antônio Silvino, antecessor de Lampião, Senhor Pereira, Luiz Padre, e vários outros cangaceiros, né? Adolfo Rosa Meia-Noite, aqui nessa região de Jabitacá aqui, Jabitacá, distrito de Guaraci. E o que me chamou mais a atenção, assim, dentro do cangaço, que você quer fazer essa pergunta, né? Fora Lampião, que já foi quase assim o último dos cangaceiros, né? Que é um cangaceiro mais moderno, mas assim, ele tinha vários cangaceiros. Por exemplo, quando você falou do caçador oficial dele, era o vulgo moderno, entendeu? Moderno que teve a passagem aqui em Monteiro, falei no outro episódio, né? Não aqui dentro da cidade, mas arredores, né? Era o caçador oficial. Teve o Curisco, que também era um cangaceiro que se já destacou mesmo, se destacou muito, fazia parte do bando de Lampião, era chamado de subbandos, chefes de subbando. Teve o Labareda, teve o Zé Sereno, que eram grandes chefes de cangaço, chefes de bando, entendeu? Foram grandes chefes de bando. Sobre essa questão aí do moderno, né? Moderno. Você falou que toda vez que ele fazia alguma coisa com alguém, ele sempre tinha um ritual, a mesma coisa pra fazer com todo mundo, né? Ele gostava de castrar. Ele gostava de castrar alguns cangaceiros. Ou cangaceiros não, pessoas. Pessoas que se viam inimigas dele, né? Ele gostava de castrar. Teve um cangaceiro também que me chamou, assim, dos cangaceiros que mais me chamaram a atenção, vou dizer o nome de 3. Zé Sereno me chamou muita atenção por sua valentia. Fazia parte do bando de Lampião. Entendeu? Ele andou muito tempo com o Lampião, depois o Lampião deu um bando a ele. Sua valentia foi muito grande. Zé Sereno me Tem chamou. alguma história assim de Zé Sereno que... Zé Sereno teve histórias interessantes, várias histórias, né? O Zé Sereno ele entrou no cangaço porque ele é da família Ingrácia. O nome da família é chamada família Ingrácia. E a família Ingrácia entrou no mínimo umas 5 pessoas dos Ingrácia dentro do cangaço, né? Zé Baiano, seu primo, chamou muita atenção, que assassinou Lídia, a sua própria mulher, entendeu? Chamou muita atenção esse Zé Baiano. E Zé Sereno também, quando ele entrou no cangaço, como você perguntou, algum fato curioso? Houve. Zé Baiano, por exemplo, teve um fato muito curioso com Lídia, né? Que ele matou Lídia a paulada, né? Porque foi vítima de uma traição dela, né? Naquela época era um fator muito pesado a traição, até hoje, né? E assim, mais por conta... Ele não era rejeitado do cangaço porque existia também muito machismo, né? Muito machismo. O cangaço naquela época... Era um crime que eles não condenavam, né? Porque disse que traiu. Eles não aceitavam traição. O cangaço não aceitava traição nem de homem nem de mulher. Se você fosse traído também por um coiteiro e traído por um próprio cangaceiro, é claro que você... ia pagar com a morte. Pagar com a morte, né? Você ia passar por um julgamento e tudo... ia pagar com a morte. O cangaço foi o começo de tudo do banditismo. Até hoje você vê que as facções criminosas elas atuam muito semelhante ao cangaço. Né? E assim, o Zé Baiano me chamou a atenção, não só a mim, mas ele é muito conhecido pela morte da própria esposa, da Lídia. O Zé Sereno, como eu falei para você, após a morte de Lampião, ele ainda deu sequência ao bando, passou um ano ainda tentando, viu que não ia muito para frente, terminou se entregando e sobreviveu. Poderia se dizer que ele foi o último dos remanescentes do cangaço? Não, ainda teve vários cangaceiros, teve vários. Após a morte de Lampião, ainda ficou sobrevivendo 3 bandos. 3 bandos. Continuaram agindo ainda pelo Nordeste. Ainda continuaram passando uns 2 anos tentando. Que Lampião morreu em 1938. Curiço também, né? Foi o último bando. Foi de Curiço. Foi muito conhecido também, né? Foi em 40 que ele morreu. Chamou a atenção. A morte dele foi assim... Quem matou ele foi o Tenente Zé Rufino, né? Aqui de Pernambuco. O Tenente Zé Rufino cercou lá em Barra dos Mendes, lá na Bahia, né? Cercou ele e acabou disparando vários disparos. Ele não morreu na hora, morreu na cidade. A sua esposa Dadá perdeu uma perna, né? No tiroteio, mas eles já estavam bem enfraquecidos, muito bem enfraquecidos, muito após a morte do Lampião. E se eu não me engano, Dadá, ela ainda ficou um tempão viva, fez várias entrevistas. A Dadá já morreu já nos anos 70, a Dadá já morreu bem depois. Chegou a fazer várias entrevistas. Você pode procurar no YouTube, tem muita entrevista, tem livro da Dadá. A Dadá é bem famosa. Interessante. Aí, pronto, outra questão, só para dar uma explanada rápida sobre os cangaceiros. Fora essa questão de alguns cangaceiros específicos e que chamavam a atenção por ser de uma forma específica, de fazer uma coisa ali impressionante, uma coisa
né, muito cruel e tal. Teve também as questões dos fatos que aconteceram, né? Que como um dos fatos mais marcantes, só na história do cangaço, mas na história do Nordeste, o massacre da Fazenda Patos, né? A chacina, né? Chamou a atenção, Da aquilo ali foi Fazenda por isso, né? Patos. Por isso que assassinou 6 pessoas de uma família só, né? Por vingança da morte de Lampião. Porque dizia que aquela família foi a família que entregou o Lampião, mas Era na um verdade vaqueiro, não né? foi. Era? Que estava acusando. Eles acusaram a família Ventura, Aham. que era propriedade da família, era propriedade da Fazenda Patos. Uma pessoa deu uma informação a Curisco, né? Dizendo que quem tinha entregado o Lampião à polícia foi a família Ventura. E na verdade não foi. Ele matou 6 pessoas inocentes. Também chamou muita atenção isso. Curisco era um cangaceiro muito perverso. E se eu não me engano, nesse fato aí, né, pelo que eu vi, ele deixou uma criança só viva para sair contando o que viu, né? Deixou a criança viva porque a sua esposa, Dadá, o protegeu. 2 crianças protegeu. Disse, não, esses aqui, os meninos, pelo amor de Deus. Entendeu? Não mata os meninos, não. Diga, ela teve ainda uma piedade, né? Como você vê, era uma época muito ardente, era muito pesado conviver naquele tempo. Entendeu? Era muito difícil. Não era? E para encerrar essa parte do cangaço, Ricardo, só aquela parte, né, da mulher no cangaço, né? Que foi o Lampião quem introduziu as mulheres no cangaço e que antes dele ninguém aceitava, dizia que não era para colocar, né? É bem interessante. Antes da entrada das mulheres, antes não era permitido mulheres entrarem no cangaço, não era. Depois do ano de 1928, 1930 para frente, ali que foi quando Maria Bonita entrou no cangaço, foi que começou ele teve que aceitar a mulher dos outros, né? Que os outros aceitaram a mulher dele. Entendeu? Que foi que nem ele disse, né? Se eu quebrei minha palavra, foi até que você chegou. Justamente, ele disse assim: chegou, reuniu o bando. Porque os cangaceiros tinham mulheres, mas as mulheres ficavam em alguma fazenda, escondida, isolada. Por exemplo, Dadá já vivia com Curisco há bastante tempo. Mas ele não ia com ele, né? Não andavam com ele. Ele reuniu o bando e disse: a partir de hoje vocês podem cagarem e mijarem no meu chapéu. Que eu quebrei a minha palavra e trouxe uma mulher aqui pra dentro do bando. Eles falavam dessa forma, eu tô interpretando da forma que eles falavam. Com certeza, né? E assim fica melhor ainda. É bem natural, né? Então, as mulheres entraram, a primeira mulher a entrar dentro do cangaço foi Maria Bonita. Entendeu? Depois Dadá já entrou a mulher de Dadá, a mulher de a mulher de Zé Sereno, Sila de Zé Sereno, Duvinha de Moderno, depois Moderno morreu, quem assumiu foi. Ela casou com Moreno. Teve várias mulheres. O cangaço teve em torno de quase 50 mulheres dentro do cangaço. E aí as mulheres, você acha que foi quem trouxe também um pouco de vaidade para os cangaceiros? Com certeza. Um glamour maior, né? Para as roupas, para as vestimentas, para tinha muitas delas que costuravam, né? Eram alfaiates, costureiras de mão cheia, como a Dadá, por exemplo, né? A Dadá ela teve uma influência muito grande na questão. Aqui a gente tem até um exemplar aqui, né? De vestimenta. Justamente, olha, quem tiver ouvindo essa entrevista, você pode pegar fotos de cangaceiro antes dos anos 30, que esse chapeuzinho aqui não tinha uma estrela sequer. Não tinha uma estrela sequer. Quando as mulheres entraram, elas começaram a dar mais um glamour. Anéis, eles usavam anéis também. Anéis, começaram a usar muito ouro, muito anéis, objetos roubados que eles roubavam, né? Nada comprado, era tudo roubado. E tinha uma disputa entre eles, quem enfeitava mais a mulher. Entendeu? Quem tinha a mulher mais com ouro é porque tinha mais poder. Entendeu? Interessante. Isso era o pensamento deles, né? Os homens disputavam, mas quem ganhava mesmo era as mulheres, né? Que eles enchiam elas de presente. Né? Enchiam elas de presente, de perfumes bons, de ouro, de maquiagem que eles roubavam, né? Elas também ajudavam, algumas, né? Apesar que também teve poucas ações de mulheres cangaceiras, entendeu? Poucas ações. As mulheres cangaceiras ficavam mais nos ranchos, entendeu? Recrutadas. Cozinhava mais e tal pra eles. Né? Nem tanto, viu? Elas eram muito preservadas. Ele não aceitava que a minha mulher cozinhasse pros outros. Ixi. Entendeu? É tanto de fato que tinha um cangaceiro que era deslocado a ser o rancheiro. Ele que tinha que fazer a comida de todo mundo. Ele fazia a comida. Né? Hoje era eu, amanhã era tu. Mulher fazer, né? Entendeu? Tinha várias funções. Zé Sereno, por exemplo, era o médico do cangaço. Interessante, viu? Ele tinha muito conhecimento. Tinha muito conhecimento de plantas, de raiz. Ele e a esposa dele, Dadá, eles eram os curandeiros, né, do cangaço. Do bando. Pra você ver, né, que o bando, assim, quando você fala a palavra bando, né, você pensa em desorganização, mas os caras eram organizados, né? Muito organizado. Tinha funções, tinha os guardas leais de Lampião, os que dormiam ao lado de Lampião na hora do ataque, eles estavam ao lado de Lampião, tinha os soldados que se movimentavam mais. Eles tinham uma organização, eram paramilitares, né? Paramilitares.
E mesmo eles impedindo, assim, as mulheres, né? Meio que impedindo elas de ir pro confronto e tal. Tinha um ou outro que ficou marcada por ser brava de ir também junto nos confrontos, trocar tiro e tudo mais, ou não? Olha, Dadá foi a mais famosa. Era a única que atirava de fuzil. As outras não atiravam de fuzil. As outras cangaceiras andavam com um revólverzinho, um parabelo. Inclusive passa nas da fotos. Sua roupa. É verdade. Por quê? Porque quando elas se perdiam dentro da mata, eles davam um tiro pra cima. Pá! Aquele tiro é uma espécie de um localizador. Elas precisavam de uma arminha também para se defender, né? Tinha alguém que também queria matar elas, que muita gente também entendia como elas eram cangaceiras, bandidas. Era perigosa, né? Perigosas. Às vezes nem eram. Entendeu? Às vezes era um amor de pessoa, né? Mas tava no meio dos lobos. Umas entraram ali porque foram roubadas também. Roubadas, não queriam ser cangaceiras. Outras entraram por amor ao cangaço, claro. Amor ao cangaceiro. A mulher de Virgínia, do vulgo moderno, do Vinha, ela entrou por amor. Mas em compensação, a sua família sofreu muita repressão policial, perseguição. Imagina. Para saber onde ela estava, onde ela se escondia. E tratados como coiteiros, né? Por ela. Coiteiros, tiveram muito disso, sabe? Sofreram muito com isso, entendeu? E assim, as mulheres tiveram uma importância na estética. A estética feminina dentro do cangaço é incrível. Maria Bonita teve sua importância. Dadá, show de bola, entendeu? Os seus bornais bem coloridos, com aquelas desenhos. É uma moda que elas lançaram, né, que até eu comentei no outro também, e que se a gente for ver hoje, até hoje tá no Brasil inteiro. Até muita hoje. Coisa que foi criada a sandália, pela. A bolsa de couro, até hoje, entendeu? Show. Até hoje tá aí. E assim, isso era conviver no semiárido, isso era convivência. E assim, o assunto, né, que eu queria trazer só pra gente finalizar, né? Algumas coisas que eu acho interessante demais que fazem parte da adaptação do homem nordestino para sobreviver, né? Não só ele, mas os animais e tudo mais. Que é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui e você com certeza vai me trazer outros. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vim ver um vídeo um dia desse que eu não sabia, que é a questão do juazeiro, né? Que ele tem tipo um armazenamento, né, de água, né? O juazeiro, o buzeiro, né? São plantas que conseguem sobreviver. É um buzeiro, né? Um buzeiro. É um buzeiro que tem aquela... O umbu, ele é bem interessante, né? Ele dá uma aula, o umbuzeiro, ele dá uma aula de como a gente conviver no semiárido, como a gente armazenar água. Ele dá uma aula. Quem ensinou tudo foi o juazeiro. O umbuzeiro, perdão. O juazeiro também. Ele como é que se diz? Ele armazena água. Mas o umbuzeiro é bem interessante, que ele tem umas batatas dentro da terra, que se chamam batata de imbu. É um erro muito grave, tem até doce dessas batatas, mas é um erro muito grave quando você cava o chão e arranca essas batatas, que você está arrancando a água, o depósito de água da planta, da árvore. Entendeu? A planta precisa de quê? Das suas caixas d'água para sobreviver na seca. Entendeu? Por isso que às vezes você vê até, dependendo, tá meio que um pouco de estiagem, tá um pouco seco, e algumas plantas, elas persistem ali. Persistem porque elas têm armazenamento. Elas às vezes tá tudo seco assim ao redor e você só vê aquela planta ali no meio, né? Elas dão uma aula de como conviver na seca. Isso é uma aula. Vou começar das plantas. É verdade. Entendeu? O buzeiro tá aí para isso. Talvez até os primeiros agricultores lá atrás que pensaram em fazer reservatório aprenderam com a planta, né? Talvez, né? Não sei, mas talvez, né? Também a agricultura é uma prática muito antiga, Ele milenar, viu ali, né? ó, que se um pé de um buzeiro, ele armazena a água. Vamos criar um jeito de armazenar também, Essas né? tecnologias, sim, de armazenamento. Foi aí onde, como eu digo a você, o Denox tá aí para isso. O Denox construiu, por exemplo, a maior obra eu acho, do Castanhão, a maior obra do Denox em Fortaleza. O maior açude do mundo. A outra coisa que eu queria trazer interessante também, que é o animal, o bode, né? Que é um animal resistente à seca, né? Um animal que é a cara do nosso Nordeste aqui e que praticamente o agricultor nordestino, ele aproveita tudo do bode, né? O bode, né? A caprinocultura, ela teve uma importância gigantesca e colonial, principalmente para o nosso Nordeste. Foi trazido pelos portugueses. Essa raça veio, raças que era SRD, sem raça definida, trouxeram para cá. Essas raças começaram a se caracterizar cada vez nessa região e se tornaram raças nativas. Quem criava cabra naquele tempo era pobre. Quem tirava leite de cabra somente eram as mulheres e um pobre. O pobre não podia ter uma vaca, tinha uma cabra. Mas mal sabia eles que a cabra era um animal muito importante para conviver numa região árida, semiárida. Porque
Ele sabia se alimentar de plantas nativas, de plantas difíceis que nenhum outro animal comia, só quem comia eles. Esse animal começou a ter uma importância gigantesca. A criação de cabras foi fantástica. Começou a ter um desenvolvimento e começou a gerar assim, uma pergunta: por que criar cabras? Esse por que criar cabras é fantástico. Eu gosto muito de debater esse tema de caprinocultura, porque esse tema é um tema muito rico. Entendeu? E com a chegada do século XX, começaram a introduzir outras raças aqui da nossa região. Acreditavam que a natividade, que o animal nativo não tinha uma grande importância comercial, tanto de leite como de carcaças, e começamos a importar um animal que veio da Índia, um animal indiano. Depois veio animais alemão, animais suíços. Tudo dentro da caprinocultura. Começaram a introduzir aqui. Muitos deram errado, entendeu? Trouxeram animal de região fria para cá, não deram errado. Começaram a fazer os cruzamentos, não deu certo. E outros dão certo, que até estão sobrevivendo até hoje, né? A gente tem algumas raças importadas, que eu costumo chamar assim. A Saane, a raça importada, a Nubiana, o Boé, o Pardalpino, o Parto Suíço, entendeu? As raças mais nordestinas, aqui as raças mais nordestinas tem o nome de Canidé, Cariri, Mochotó. São raças mais resistentes, mas são um animal mais esquio, às vezes mais curto, um animal mais fino, mais pouco leite. E é interessante. Mas aí às vezes não agrada, né? Não agrada, só cortando o que você vai falar, às vezes não agrada ao agronegócio, aos olhos do comerciante, né? E terminas importando outras raças, e às vezes até não tendo uma durabilidade de vida, porque aqui é uma região quente e árida, né? O que eu falo também, mantendo sobre essa questão do bode, se você sabe alguma coisa sobre essa questão de como eles fizeram para desenvolver, né? Por exemplo, porque até o couro é aproveitado. E o que eu acho interessante assim, como é que se tem alguma história por trás, por exemplo, da buchada, desses comidas, Bem, entendeu? Assim, como a gente começou a trazer animais indianos, africanos, né, por exemplo, a gente deve muito aos escravos essa questão. Os escravos foi que tiveram a ideia de fazer o quê? Uma buchada de bode. É uma ideia escrava. A pamonha, a canjica, comida de milho, vem da onde? Vem dos escravos. Cozinhar o quê? Uma macaxeira, um mocotó, uma galinha de capoeira, isso é coisa de escravo, que trouxe lá da África para cá. Os europeus não trouxeram essa parte pra gente, entendeu? E essa herança se denominou muito aqui no Nordeste, entendeu? Como a gente não tinha tanta planta, tantos vegetais para comer aqui nessa região da gente, aí a gente se alimentava muito do carneiro, que também prevaleceu muito nessa região. A gente se alimentava muito do bode, muito do boi. Entendeu agora? Entendi, show de bola. E era muito interessante. Por isso que aqui na nossa região sertaneja, essa região sertaneja caririzeira, a gente come uma comida forte, né? Comida pesada, né? É verdade. Se a gente for muito para aquela região agrestina, região do Brejo, Agreste, eles comem mais vegetais. Uma comida, digamos, mais fraca, né? Mas uma comida diferente da nossa. A gente tem uma comida mais pesada, entendeu? Feijão de corda, né? Aquela coisa, entendeu? Diferenciada daquelas outras regiões. Se você for lá no Sudeste, Centro-Oeste, essas regiões, as comidas são totalmente... Aí agora trazendo assim a conversa para os dias atuais, Ricardo, você acha que o êxodo rural hoje em dia, na nossa região do Nordeste, é grande, ou você acha que ainda existe muita gente ainda mantendo a cultura ali da agricultura, da caprinocultura, né? E você acha também que tem jovens interessados? Como é que está atualmente? Olha, é muito difícil e desmotivante vocês produzir na seca. A mídia, por muito tempo, mostrou que a gente não tinha produção nenhuma no nosso Nordeste. Mostrou coisa ruim, né? Também. Só mostrava coisa ruim e teve uma evasão muito grande nordestina e do campo para os grandes centros. Nos anos 50, 60, 70, 80, 90, teve uma migração pesadíssima para a região sul, sudeste e centro-oeste. Os nordestinos tiveram que se deslocar muito, abandonar suas terras e irem para essas regiões. Com o passar dos anos, essas regiões encharcaram, né? Ficaram lotadas de colonização de povos aqui dessa região e começaram a investir na industrialização do Nordeste. Entendeu? A industrialização. Vou dizer um exemplo aqui de industrialização do Nordeste. Paulo Afonso.
construção da hidrelétrica. É verdade. O Denox empregou muita gente. Já tem também, né, e veio, né, também muitas concessionárias, não, fábrica de carro já Começou, tem, né, no Nordeste, o Nordeste começou a ser mais Rio Grande do povoado, Norte tem. começou a vir aquela ideia, a partir dos anos 2000 principalmente, de convivência no semiárido. Como conviver em uma região seca, como produzir, como criar animais, como ter uma fonte de renda de produção. Começamos a perceber que as grandes propriedades, os grandes centros, aquelas grandes propriedades não eram viáveis. Uhum. Entendeu? Era viável a gente investir no animal certo, investir no animal certo, no elemento certo, para tudo dar certo. Por quê? Porque a gente trouxe a vaca holandesa, cara, para cá. Deu certo, deu, mas ela tem um índice de desenvolvimento de mortalidade gigantesca, comparado ao animal que é da nossa região, como o animal pé dure, que até naquela região do Piauí tem eles conservam os primeiros animais que ainda veio para o Brasil, que é o pé dure curraleiro, que é um animal pequeno. É um animal pequeno, com 400 quilos no máximo, de dentro de 250 a 400 quilos. E não é agradável para o agronegócio. É um animal pequeno, mas é um animal que come pouco e se torna resistente nessa região. Entendeu? Entendi. Mas aí teve muitos erros aqui dentro da nossa região. Tentaram implantar o boi Nelore aqui. É eficaz, é. Até eu também sou um pequeno pecuarista, crio também Nelore, entendeu? Já criei outras raças também, entendeu? Mas o mercado de trabalho nos atrapalha. A gente tem uma raça mais nativa. Porque o mercado é exigente. Hoje em dia, Ricardo, assim, fugindo um pouco aí do que você falou, mas não fugindo. Sim. As estiagens de hoje são menores do que as que já tiveram antigamente? Olha, a gente chove aqui na nossa região nordeste em torno de 300 milímetros de chuva. Preste bem atenção. Por ano. Se a gente chover acima de 300 milímetros, 400, 500, 600, 700, isso aí se chama fenômenos. Mas a média de chuva da gente é 300 milímetros de chuva. Só para ter uma noção, sabe mais ou menos nessas regiões que até o povo tem problema demais com a chuva, quanto é mais ou menos a média anual de milímetros? Ali é pesado, entendeu? A Amazônia mesmo, aqui a gente chove 300, ali chove 800, 900. Ah, entendi. Para ter uma noção, entendeu? Entendeu? Ali, Ali em São Paulo também, né, que o pessoal... Como a gente sofre com as secas lá, eles sofrem com as cheias, né? Dos rios, né? Aquelas comunidades ribeirinhas, né? A gente é com a seca, né? A gente tá vendo a situação agora na Bahia, né? Justamente. A gente tem uma região alta, a gente não é uma região baixa, a gente é uma região de vales altos, que as nuvens, para vir aqui, tem que ser nuvens altas e bem carregadas. Nosso período de chuva aqui praticamente chove 6 meses. A gente chove assim de janeiro a julho, entendeu? Tem um período aqui que o mês tem meses aqui que são meses de chuvas mais grossas. Fica um mês entendeu? Todinho, Às vezes não, tem janeiro que não chove. A gente tem um inverno mais louco e mais radical. Louco e radical que existe. A gente, como eu disse a você, como a gente chove 300 milímetros, mas a questão da gente aqui, a gente chove a mesma média de Paris. Paris chove em torno de 300 milímetros por ano. Aí a gente tem dois problemas aqui na frente de Paris, que é a evaporização por causa do sol. Lá não evapora tanta água, porque lá está perto mais dos árticos, são regiões frias, né? Aquela região da França é fria. E as águas evaporam menos, aqui evaporam bem mais. E também a gente tem, com tanto construções de barramento, a gente ainda temos uma carência, necessidade de ter mais açudes, barragens, poços. As águas da gente também tem a tecnologia de poços artesianos, que é extrair água de subsolo. Isso é uma tecnologia. Isso ajudou muito, certamente. As cisternas. Com certeza, as cisternas também. E as cisternas é o que você só vê no Nordeste, né? No Nordeste, porque a gente precisa de água. E água potável. Porque quando chove, aquela água vai para onde? Aquele monte de água que está caindo. Aí tem gente que tem uma propriedade rural que não tem um barreiro. Não tem uma cisterna. Quando passa uma sequinha, já fica já está se apertando porque você não tem muito. E o incentivo é pouco para essa construção. Tem também, né, que foi criado depois as barragens subterrâneas, né, que já é feita também para não ter essa evaporação. É uma tecnologia, tecnologia fantástica, é uma tecnologia de construção fantástica. Mas aí como a gente começou a observar, Arthur, que as grandes secas, por exemplo,
a seca de 2012, ela ensinou muito ao produtor rural nordestino como se comportar na seca. Entendeu? Eu sou filho de agricultor nato, meu avô era agricultor, meu bisavô era agricultor, meu avô era agricultor, meu pai era agricultor, eu sou agricultor. Tá me compreendendo? Ou seja, olha só o tanto que minha família já sofreu com secas. E também já ganhou também com estiagem, mas sofreu bem mais do que ganhou bem. E de geração para geração, cada um foi pegando uma dificuldade diferente, foi passando por uma fase diferente. Justamente, entendeu? Justamente. É muito interessante esse fator. E eu sempre costumo dizer, você gosta do semiárido, eu amo. Aqui tem uma fonte de produção fantástica. Aqui a gente pode passar um ano inteiro sem chover. Uma chuva equivalente a 8 milímetros de chuva. 8 milímetros de chuva nessa nossa região. É equivalente, daqui a 7, 8 dias, está tudo verdinho. Isso é uma coisa muito bonita que tem aqui também. O poder de regeneração da caatinga é incrível. É ligeiro demais, é verdade. Esse bioma aqui é fantástico. A pessoa faz uma viagem hoje para João Pessoa, pode estar tudo seco. Você passa lá 4, 5 dias, deu umas 3 chuvas aqui, quando você volta já está diferente, né? Choveu agora, recentemente choveu. Já tudo. Já 8 dias depois, você já viu o matinho crescendo. Se der mais outra chuva, o matinho vai crescer deu mais. Umas 2, 3 chuvas fortes. Assim, eu não sei nem quantos milímetros foi, né? Mas foi uma chuvinha muito interessante boa. Demais. É um bioma interessante. É um bioma que tá ali morto, que todo mundo acha que tá morto, mas ele não tá. Ele tá vivo dentro da terra, ele tá entrando. Só a caatinga que é assim. E você falando disso também, assim, da caatinga, dessa especificidade, eu lembrei de um episódio também que a gente teve do podcast nordestino com o Robson Araújo, que ele é especialista em animais silvestres da caatinga, né? E ele disse que existe animal que só existe aqui na caatinga, em nenhum lugar do mundo mais existe. Eu acredito entendeu? que exemplo aqui por isso que tem que ter preservação. Nosso macaquinho aqui, o soim, que a gente chama de soim, saguim, né? Soim, saguim, tem gente que é um macaco. E só tem nessa nossa região. Só na caatinga, né? Ele disse que tem espécie de cobra, dentro de outros animais que só tem aqui. É por causa do bioma, né? Como, assim, tem espécies que sabem sobreviver em locais secos. Como tem um boi que sobrevive em local seco. Por exemplo, a gente tem algumas raças que também foram importadas de locais secos. As raças que foram importadas de local seco, elas sobrevivem mais aqui. A gente tem uma raça muito boa, Guzerá. Guzerá, ela veio da Índia, de uma região semiárida. Entendeu? A gente temos o Sindhi, que veio, um animal semelhante ao Nelore, mas é baixinho, vermelho, baixinho. Inclusive aqui em Itaperuá, na fazenda dos Jantas, tem todos esses animais. É um animal que veio da região seca. Aí foi feito um investimento correto. Entendeu? Tá me compreendendo? Quando a gente traz esses animais dessas regiões secas, que já são secas, bem pensado, né? O risco era bem menor, né? Aí você tem um risco menor de percas. Você tem um plano bem traçado para conviver e sobreviver na seca dentro da sua propriedade. Entendeu? Hoje você consegue analisar quais são as suas potencialidades dentro da sua propriedade rural, que são grandes, são muitas. Basta você olhar com um olhar de produção. Se você olhar com um olhar de tristeza, de sofrimento, é claro que ali não vai evoluir. Com o olhar que a grande mídia sempre queria trazer, né? Sempre trouxe aquela questão do pobrezinho, do coitadinho, porque a mídia lá, ela precisava de funcionários para construir os grandes centros. Isso que eu ia chegar nesse ponto agora, mas você chegou, pronto. Isso também é sobre o povo nordestino. Você vê também isso, que os grandes centros lá do Sudeste, do Sul, foram construídos pelas mãos do nordestino, né? O nordestino teve uma na colonização brasileira, na construção brasileira, fantástica, Arthur. Fantástica, entendeu? Fantástica. Show de bola. Entender isso assim, construção de sede de igrejas, construção de cidades, sede de exército, tudo isso vem da mão do nordestino. Top demais. E aí, como é que você lida, eu não sei se você já passou por isso, mas com o preconceito com alguém que é xenófobo contra o nordestino, né? Eu até penso nisso, né? Porque o pessoal quando fala é quando vai para fora, né? Vai para São Paulo, para outro canto, sempre tem um ou outro que acho com preconceito. Qual é a sua visão sobre isso? Infelizmente, né? A gente convive com esse tipo de formação. São pessoas ainda desinformadas, né? Pessoas que, cara, parece que não estuda esse povo. Esse povo parece que não lê, cara. Esse povo parece que não mora no Brasil, não. Entendeu? E se esse povo lesse, se esse povo estudasse,
Ele sabia respeitar um nordestino. E a importância que o nordestino tem pra ele estar podendo, às vezes, dizer um negócio desse na internet, num canto assim. Teve um trabalho do nordestino ali, né? Pra ele ter direito A a isso. xenofobia é um câncer. Ele se torna um câncer de uma ideia mal projetada, de uma ideia mal implantada, talvez de uma mídia errada. O Brasil começou a ser explorado do Nordeste. Verdade. Entendeu? Uhum. Quando eles exploraram, acabaram o Nordeste inteiro, desceram para o Sudeste. Centro-Oeste. A primeira Sul. capital, né, foi Salvador, Então, né? O povo brasileiro ele não tem esse treinamento, que aqui talvez tenha esse conhecimento, mas fecha os olhos que a gente começou tudo do nosso Nordeste. Uhum. Entendeu? Eu me orgulho muito de ser nordestino e principalmente caririzeiro e morar no semiárido. Entendeu? Minha vida todinha eu fui trabalhando em zonas secas. Trabalhei muito pouco em Agreste. E também não me adapto. Eu me adapto aqui. Entendeu? Eu gosto daqui, dessa região. Eu sei o que é seca. Já enfrentei a seca de 93. Enfrentei, eu tinha 10 anos de idade, mas vi meu pai sofrer com essa seca. 98 teve outra seca, vi meu pai sofrer com essa seca. 2012 teve uma seca pesada, histórica. Pronto, eu lembro disso aí. Que foi Na época eu lembro o pessoal falar muito. Foi muito histórica a seca de 2012 e eu convivi, eu vi meu pai sofrer muito. Uhum. Depois meu pai faleceu, eu tive a oportunidade de administrar a propriedade rural da gente, da nossa família. Isso, passei por seca. Comecei a entender mais o que é seca, comecei a entender mais o que é sofrimento e principalmente luta. Comecei a compreender que o Nordeste nele é muito forte e também muito inteligente. Por isso que eu digo, as pessoas que discriminam o nordestino e a agricultura nordestina, ele não sabe o que diz. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui a você, muito bem claro. E essa palavra sempre eu costumo usar onde eu passo e digo assim: quando o campo não planta, a cidade não janta. Show de bola, cara. E já me deparei com pessoas que diziam assim que o Nordeste não produzia. Ah, tu mora num canto seco que não produz. Entendeu? Porque aqui a gente tem dois tipos de nordestino: o nordestino agrestino do litoral, entendeu? E o nordestino do sertão, aquele sertanejo mais pesado. E o próprio nordestino lá do litoral, do agreste, ele discrimina a gente. Às vezes é ele mesmo quem passa a Ele ideia errada pra gente de fora. Ele né? é tenocêntrico com a gente aqui. Ele é tenocêntrico. Ele devia estar de braços dados, mas climaticamente ele está melhor do que a gente, né? Isso é verdade, viu? Eu digo até a experiência própria. Eu fui morar em João Pessoa, os caras me chamavam de matuto lá. Os caras são do Nordeste. Poxa, velho. Né? Eu sou do interior da Paraíba, os caras só porque são dali de João Pessoa me chamavam de matuto. Eu sempre costumo dizer, tu sou da onde, acabou, que eu sou do Cariri. Sou caririzeiro, acabou. Eu assim, a terra dos bodas, digo, é mesmo. Sou do Cariri, terra de cangaceiro, né? Terra de caba resistente, caba forte. E a agricultura, como eu digo a você, quando aqui no Nordeste, por exemplo, se a gente chegar na padaria, a gente tem o quê? O queijo. Tu acha que a gente vai importar queijo lá de João Pessoa, é? Lá de Recife? Não, e o queijo bom é o que é feito aqui, né? O queijo bom é também, daqui. Nosso queijo é vendido até lá, o queijo sertanejo. Exatamente. Aí aqui a gente tem um ovos de capoeira muito bom. Puxa, não tem nem comparação. A gente tem um leite natural, leite in natura. E entendeu? a diferença da galinha de capoeira para um frango de Justamente. supermercado também, né? Muito diferente. A gente temos ainda, por incrível que pareça, muita plantação de verduras, de fruta. A fruticultura ela ocupa apenas 4% do semiárido. A fruticultura. Entendeu? Uhum. Mas ainda temos uma pequena produção, mas temos mais uma produção de verdura aqui nessa região do que frutas, viu? Tem uma diferença entre frutas e verduras. A gente tem uma produção de... Eu conheço caboclo aqui nessa região que tem um barreirinho, um açude, e desse açude consegue produzir até 10 mil caixas de tomate. Show de bola, viu? Entendeu? Dentro do semiárido. Dentro do semiárido. Usando outras práticas que até às vezes criticadas, né, que não são práticas agroecológicas, são práticas vindas do agronegócio, mas produzem. É produção. Entendeu? E sobre essa questão, Ricardo, porque existe uma polêmica muito grande em cima. Muita gente critica que não pode usar um pesticida, um negócio ali, mas por outro lado tem questão também que se você não usar, você vai perder a plantação toda pela praga que vai comer. É complicado esse debate dessa questão, Arthur, é muito complicado, né? Porque eu já trabalhei dos dois lados, já trabalhei com agroecológico e já trabalhei também com
a parte química, né? Ou seja, complicado. Muitos frutos aqui, eles só brotam através de muitos adubos, né? Adubos. Quando a gente vê aquela tomate bem bonitona na feira, teve um processo de venenos, de adubos, né? De vários processos químicos para chegar até ali à nossa mesa. E também tem a parte agroecológica, que eu admiro muito, é uma parte muito rica também. Que apesar que a agroecológica é uma produção familiar. Entendam bem. A agroecologia é uma produção familiar, não é uma produção de grande escala. Entendeu? Entendi. A agricultura que é feita aqui é uma agricultura familiar. Ela faz a subsistência da família e da casa. Ele vende, entendeu? Também na feira. Ali, você tem ali aquele seu milhinho sem veneno, você tem aquela tomatezinha, que é a tomatezinha cereja, sem veneno. O outro é mais adequado para coisa vasta. Vastas. Entendeu? Onde eu estudo a questão do agronegócio dentro do semiárido. Entendi. Entendeu? Essa parte aí é o agronegócio dentro do semiárido. Quando a gente tem uma agricultura, como a gente fala, como a gente tem um agroecológico, por exemplo, é uma agricultura para a subsistência da nossa família. A gente tem aquele milhozinho sadio que a gente planta no nosso terreiro, um girimunzinho que é uma abobrazinha sadia que a gente planta no nosso quintal de nossa casa, num sítio. Ali não tem veneno nenhum, entendeu? Ali é plantado de uma escala, não uma grande escala, mas uma pequena escala que serve para manter a família. E eu conheço muita família que planta e armazena, outros vendem, armazena em casa, milho de um ano para outro, e ali faz um xerém, ali faz um cuscuz, faz um fubá. Os feijão também, né? Feijão muito bom. E ali ele traz uma subsistência para a própria família. Por isso que a agricultura nordestina é uma agricultura denominada de agricultura familiar. Entendeu? Não é uma agricultura de grande escala de produção. Por isso que os latifúndios, as grandes propriedades rurais, aqui dentro do nosso sertão, quase todos deram errado. Quase todos quebraram. Porque eles queriam produzir em grande escala. Conseguiam até em anos de chuva, anos de bons de inverno até conseguiam. Entendeu? Mas em anos de pequeno não conseguiam. Entendeu? E conseguiu apenas o quê? Uma produção para a nossa família. Show de bola. Então, Ricardo, mais uma vez, né, eu queria te agradecer, né, por mais esse episódio aqui. Quase não saía, né? Foi correria, a gente marcou. E a correria dele também, mas graças a Deus deu certo, né? A gente teve esse encontro. Foi muito bom, cara. Foi muito melhor do que o outro. Eu tinha que fazer de novo um episódio com você de novo, pra gente fazer mais completo, entendeu? Corrigir alguns erros aqui do entrevistador mesmo, que eu atrapalhei muito da outra vez. Eu tava muito inexperiente ainda, interrompi, né, e tal. E foi show de bola, cara. Hoje a gente trabalhou uma questão mais técnica, né? A gente se aprofundamos mais na parte técnica, né? Eu me admirei, cara. Você tem um conhecimento do caramba, viu? Eu também sou consultor rural, né? Dou consultoria na área de produção. Produção no semiárido. Eu sou especialista em semiárido. Show de bola. Entendeu? Não me levem para trabalhar lá pro lado do sul, sudeste, não. Quem quiser me contratar para trabalhar nessa região, eu não estou apto. Estou apto para mostrar como se produz numa região seca. Show de bola. Entendeu? Cara. No semiárido eu estou apto, né? Tem muitos profissionais amigos meus também que eu conheço, que são muito fera também, né? Não vou nem falar o nome de ninguém aqui para não ter constrangimento, né? Mas a minha especialidade mesmo, que eu me garanto que eu trabalho, é nessa área seca, dessa região semiárida, que é muito importante, que eu acredito que aqui a gente tem muita produção. Show de bola. Basta a gente ter um olhar voltado ao positivismo. Se a gente tiver um olhar ao negativismo, é claro que tudo vai dar errado, né? Com certeza. E independente de onde esteja, né? Seja na fartura, no que for, se olhar da forma negativa, vai dar errado. Tudo dá errado no negativo, né? E se pegando com o nosso grande, que é o nosso Deus, né? Com certeza. Então, Ricardo, muito obrigado pela presença mais uma vez, viu? Show de bola. E quero agradecer a quem estiver nos assistindo, né? Queria pedir a vocês que se inscrevam no canal aí, deixem um like aí no vídeo e compartilhem aí com os amigos aí, que conteúdo aqui foi demais, viu? Foi top, foi show de bola. E até o próximo episódio aí do PBcast, Podcast Nordestino, temporada 2022 agora. Show de bola. Pode apertar em registro aí, Angélica. E ele para de gravar e já salva.